Então diga assim comigo: o meu Deus é o Deus Todo-Poderoso. E eu fui chamado para viver uma vida sobrenatural. Amém? Agora, o que nós mais vemos hoje no meio dos cristãos? Nós vemos cristãos muito naturais, muito focados nas coisas comuns, nas coisas fundamentais. Inclusive, muitos cristãos hoje vivendo um evangelho muito mais moralista do que sobrenatural. É claro que é importante que você viva uma vida digna, uma vida moralmente correta, uma vida íntegra, honesta, mas não é só isso. Na verdade, Deus nem se impressiona com isso, sabe por quê? Porque até mesmo uma pessoa do mundo que não crê em Deus, ela também pode ter uma vida moralmente correta. Ela também pode ser muitas vezes mais justa, mais íntegra do que muito cristão. É claro que Deus não está dizendo que você não precisa ser assim. É claro que você precisa. Mas isso não chama muito a atenção de Deus. O que chama a atenção de Deus é quando Ele encontra alguém que crê. O que chama a atenção, o que agrada a Deus, o que impressiona a Deus, é quando Ele encontra um homem e uma mulher que decide crer, andar pela fé, porque a fé ativa o sobrenatural. A fé faz com que o impossível se torne possível. A fé, ela traz o sobrenatural para a terra. Ela chama o Kairos de Deus para o nosso tempo cronológico. E assim, milagres começam a acontecer na nossa vida, por meio da fé. Então, viver uma vida cristã somente com foco em fazer tudo certinho, tudo bonitinho, ser uma pessoa correta e honesta, não é o suficiente. Deus quer que você vá além. Deus quer que, além de tudo isso, que você tenha foco em viver uma vida de fé. Andar pela fé. Crer nele, crer no sobrenatural. Posso ouvir um aleluia? Então, é uma vida muito chata ser um cristão focado no isso pode, isso não pode. Ah, pastor, mas crente pode fazer isso? Crente pode fazer aquilo outro? É claro que tem coisas que não são convenientes para um cristão, mas a vida cristã não pode ser só isso. Não é alvo de Deus que seja só isso. Deus quer que você viva o evangelho sobrenatural. Deus quer que você traga glória para Ele. Deus quer que você seja um homem e uma mulher de fé, um homem e mulher que crê sobrenaturalmente, para que as coisas de Deus se manifestem na terra, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, moralidade não é suficiente. Você pode ser uma pessoa moralmente correta e mesmo assim você não está agradando a Deus ainda. Quem está entendendo, diga amém. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus 11:6. Abre aí, irmão, projeta aí. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Quantos aqui querem agradar a Deus de verdade? Levanta a mão. O que diz aí em Hebreus 11:6? Só a primeira parte. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível. Para nessa parte. O que é uma coisa impossível? Não tem possibilidade nenhuma de se agradar a Deus, se você não tiver fé. Sem chance. Não adianta tentar agradar a Deus. É impossível. Não há possibilidade. Sem chances. Sem alternativa. Mas aí eu te pergunto, quantos querem agradar a Deus? Aí todos nós dizemos, amém. Então se eu quero agradar a Deus, e a Bíblia diz que é impossível agradar a Ele sem fé, eu preciso aprender a andar por fé. Eu preciso me tornar um crente da fé. Um crente que confia em Deus. Um crente sobrenatural. Posso ouvir um aleluia? Deus vai levantar aqui homens e mulheres de fé. Homens e mulheres que creem no impossível.
Homens e mulheres que trazem a glória de Deus na terra. Deus vai levantar homens e mulheres aqui, que por meio da fé vão alcançar promessas, vão ver a sua família transformada, vão viver a cura, a prosperidade, um ministério sobrenatural, por meio da fé em nome de Jesus. Quem crê nisso, diga amém, eu recebo. Então, qual que era a principal característica da igreja primitiva? Não era moralidade, não era intelectualidade, era fé. Você vai ver uma igreja explosiva, uma igreja viva, uma igreja que fazia a vontade de Deus, uma igreja que mesmo diante de perseguições, não arredavam o pé. Por quê? Porque eles andavam por fé, eles confiavam no Senhor. Então tem uma diferença muito grande numa igreja moralista para uma igreja que anda por fé. Tem uma diferença muito grande de uma igreja racional para uma igreja que anda por fé. Porque as coisas de Deus são loucura. E quem anda debaixo da fé em Deus, ele também é um pouco louco. Você vai ouvir coisas faladas por um pastor, um profeta, um irmão, uma irmã, um líder, um servo, que anda crendo no Senhor, você vai ouvir, você vai falar assim, nossa, parece loucura isso que ele está falando. Essas coisas são estranhas. Mas isso acontecia na igreja primitiva. A igreja primitiva era uma igreja de fé, uma igreja que andava confiando plenamente em Jesus. Uma igreja sobrenatural. Sinais, prodígios e maravilhas aconteciam no meio da igreja, irmãos. Os irmãos se reuniam para orar. Diz a Bíblia que o lugar começava a tremer. Os caras tomavam chicotada, eram açoitados, eram presos, e quando eles escapavam, eles se reuniam. E a conversa não era, irmão, que luta. É tanta tribulação, olha quanto corte nas minhas costas. Eu acho que isso não é para mim, eu devo estar em brecha. Você acha que era essa a conversa deles? A conversa deles era, vamos orar, irmãos, porque nós fomos achados dignos de apanhar, de tomar uma surra pelo nome do Senhor. Que honra! Vamos orar para que o Senhor nos dê mais autoridade ainda, para a gente pregar mais ainda. Um povo que andava pela fé. Nós vemos também exemplos na Bíblia, como o exemplo dos fariseus, que eram um povo super religioso. Os fariseus da Bíblia, eles conheciam bem a Torá, eles não perdiam nenhum culto, eles oravam, eles ofertavam, eles dizimavam, eles cumpriam todos os rituais, mas eles eram fariseus. E fariseu é o sinônimo de alguém religioso, mas sem realidade. Por quê? Porque eles não criam em Jesus. E muitas vezes nós nos tornamos uma igreja religiosa, uma igreja que é culto após culto, reclamação após reclamação. Irmãos, toda fire, irmão, ora por mim, porque eu estou desanimado. Ora por mim, porque eu estou enfrentando um problema. Glória a Deus, irmão, vamos para cima, Deus vai te dar a vitória. Se vai ser hoje, amanhã ou depois de amanhã, não importa, eu só sei que o meu Redentor vive, vamos embora. Vamos embora. Aí as pessoas já começam a querer desanimar, por quê? Porque lhes falta fé. Porque a fé é a certeza de coisas que se esperam, e a prova de fatos que nós não vemos. Nós precisamos ser o povo da fé, o povo do sobrenatural, não o povo religioso. Porque os religiosos, eles são o principal obstáculo para o mover de Deus. Sabe quem matou Jesus? Foram os religiosos. E os religiosos continuam matando o mover de Jesus na terra. Por que nós vemos tantas igrejas frias? Por que os milagres pararam de acontecer? Porque nós nos tornamos religiosos. Mas Deus vai levantar aqui um povo de fé. Um povo que anda no sobrenatural, um povo dos sinais, das maravilhas, dos milagres, porque o Evangelho de Deus é poder. O nosso Deus é Deus de poder, amém? Ou então, se nós não somos religiosos, nós somos o povo da moralidade. Tipo o jovem rico, que chegou diante de Jesus e falou, olha,
eu tenho guardado os mandamentos, eu tenho cumprido tudo que está escrito, eu tenho honrado pai e mãe. Aí Jesus disse, então te falta uma coisa, larga tudo que você tem e me segue. E aquele jovem foi embora, sabe por quê? Porque era moralista. Lhe faltava fé. Fé em Deus, confiança em Deus. Tanto que depois Jesus disse, tá vendo? Dificilmente um rico ainda entrará no reino de Deus, porque ele confia nas riquezas, confia na força do seu braço, na sua capacidade. Irmãos, nós confiamos no Deus que fez os céus e a terra. A nossa dependência está no Senhor. Amém? Então qual é o problema da igreja de hoje? Uma igreja baseada apenas em conhecimento. Estudar, ouvir, aprender, mas nunca aprender de fato. Aí nós ouvimos, nós lemos a Bíblia, a gente fica buscando um monte de pregador na internet. Por favor, irmão, seja praticante da palavra. A Bíblia diz que nos últimos dias os homens se acercariam de mestres após si. Muito tempo eu fiquei questionando, como assim as pessoas se encheriam de mestres? É o que está acontecendo com a igreja hoje. A pessoa, através da internet, ela ouve todo mundo, ela tem um monte de mentor. Um monte. Só Jesus que não é o mentor dela ainda. Todo mundo, ela segue um monte de pastor, um monte de pregador. Sabe-se lá o que essas pessoas fazem no culto, mas prega bem, tem conhecimento, tem teologia, é bem articulado, comunica-se bem. E aí está lá, a plateia com um monte de mestre após si, mas não aprendeu ainda a andar por fé. Então a igreja se tornou uma igreja racional. Sabe qual que é a mensagem que mais é ouvida pelas pessoas hoje? Autoajuda. Mensagens de autoconhecimento. Você vai ver de pastor aí que não abre a Bíblia. Ele não abre, ele vai falando o que ele pensa. E tem sentido, é racional. E é coach. Porque eu sou coach. Eu sei o que eu estou te falando. Você acha mesmo que a lógica de um processo de desenvolvimento pessoal chamada coaching, você acha que isso manifesta milagre? Você acha que isso vai ressuscitar um morto? Você acha que isso vai fazer um aleijado andar? Você acha que vai fazer com que a sua família se converta? Você acha que vai expulsar o demônio que está lá oprimindo a tua casa? Mas nós estamos lá. Nossa, que pregação linda. Até chorei, fiquei emocionado. Mas não abre a Bíblia. Não diz o que o Evangelho diz. Perder para ganhar. Morrer. Então a igreja está racionalizada. Mas olha o que Paulo... Olha, interessante que o Evangelho que Paulo pregava era diferente. O Evangelho de Paulo não era o Evangelho da autoestima, motivacional. Não era o Evangelho do desenvolvimento pessoal. Não, o Evangelho de Paulo era bem diferente, quer ver? Abre lá, 1 Coríntios 2,4, projeta aqui, 1 Coríntios 2,4. Olha só o que diz a Bíblia, vamos abrir a Bíblia, né? Palavras do apóstolo Paulo, e a minha palavra, ou a minha pregação em algumas versões aí, não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito Santo e de poder. Olha a pregação de Paulo, Jesus está vivo. Aí todo mundo, amém. Ele dizia, então vem aqui que eu vou provar. E ele orava e os milagres aconteciam. Então é esse o evangelho que nós cremos. O evangelho que cura, o evangelho que liberta, o evangelho que salva. E nós estamos debaixo deste poder, e este poder está sendo liberado sobre a tua vida. Deus está te chamando para ser um homem da fé, uma mulher de fé, que anda no poder do evangelho. Ah, pastor, mas eu preciso estudar mais, eu preciso aprender mais. Querido, o que você precisa é crer.
Se Jesus estava buscando intelectualidade, por que os apóstolos ele não escolheu lá no meio do templo? Por que ele escolheu os pescadores, que eram iletrados, não estudavam, mal sabiam ler e escrever? Por que ele escolheu as pessoas mais simples? Por que ele não escolheu os intelectuais dessa terra? Os sábios e os entendidos, sabe por quê? Porque a sabedoria de Deus é loucura para este mundo. Amém? Deus opera em outra frequência. Não tem como você andar nesse tipo de evangelho e querer ver milagres, porque esse não é o verdadeiro evangelho. O evangelho verdadeiro é confiando no poder de Deus. Quando eu tive com vocês, a minha pregação não foi palavras persuasivas, foi demonstração do Espírito e poder. Avança. Por quê? Para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens. A vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas aonde? No poder de Deus. Então eu e você fomos chamados para ser o povo que confia no poder de Deus. Esse é o evangelho de Deus para nós. Confiarmos no poder de Deus. Os aleijados vão andar. Os mudos vão falar, os surdos vão ouvir, os demônios vão bater em retirada, a nossa família será salva por causa deste evangelho. Posso ouvir um aleluia? Mas a igreja de hoje insiste um evangelho intelectualizado. O evangelho de Deus é o poder de Deus para aquele que crê, diz a Bíblia. É o poder de Deus. Deus está chamando homens e mulheres para andar debaixo do poder de Deus aqui nesse lugar. Olha para o irmão do seu lado e fala assim: irmão, Deus está te chamando para andar no poder de Deus. Fala isso com a pessoa do outro lado: irmão, Deus está te chamando para andar no poder de Deus. Levanta a sua mão direita e fala: Senhor, eu vou andar no poder de Deus. Diga: pela fé, eu vou viver o evangelho de poder, o evangelho de milagres, em nome de Jesus. Aleluia! Quantos homens e mulheres de fé nós temos aqui? Pode aplaudir ao Senhor por isso. Deus está levantando homens e mulheres que vão trazer o sobrenatural de Deus na terra. Aleluia! Avança um pouquinho. Hebreus 10:38. O que diz lá em Hebreus 10:38? Olha só. Olha qual é a vontade de Deus para mim e para você. O justo viverá pela fé. Então esse tem que ser o estilo de vida do crente, do homem, da mulher de Deus, da igreja vitoriosa. Uma igreja que anda pela fé debaixo do poder de Deus. Nós não andamos na nossa intelectualidade. Nós não andamos na nossa inteligência. Não, nós não andamos no nosso conhecimento, nas nossas práticas de certo ou errado. Não, nós andamos pela fé no nome de Jesus. Este é o evangelho que está na nossa vida. O que você vai ver na Bíblia inteira, irmãos? Você não vai ver esse evangelho contaminado. Você vai ver um evangelho poderoso. Desde os dias de Cristo aqui na terra, até o momento de Atos dos Apóstolos. E você talvez não sabe, mas Atos dos Apóstolos já foi chamado de Atos do Espírito Santo. Uma igreja que se movia debaixo do mover do Espírito Santo. Uma igreja sobrenatural e profética. Então você precisa definir onde você deposita a sua fé. Porque onde você deposita a sua fé vai determinar se os milagres virão ou não virão na sua vida. Porque você pode ter a fé na ciência, por exemplo. E a ciência, ela pode chegar ao seu limite. E a ciência pode ser que um dia ela não resolva o seu problema, como aconteceu um dia com a minha esposa, onde nós ouvimos da boca do médico de que não tinha jeito para ela. E já se foram 7 anos, e minha esposa está mais bonita do que antes.
E se eu tivesse, ou se nós tivéssemos crido nos médicos? Só que muitos cristãos aqui, você apoia a sua fé na ciência. E a ciência tem o seu limite. Vai chegar uma hora que a ciência não vai solucionar o seu problema. E o que você vai fazer? Você vai ficar apavorado. Você vai ficar desesperado. E você não vai ter como solucionar. Alguns cristãos não depositam sua fé na ciência, mas depositam a sua fé no seu próprio braço. Eu vou dar um jeito. Não, eu vou resolver. Comigo é assim, eu sempre encontro uma maneira. Eu vou dar um jeito. Aí eu te pergunto, e quando não tiver mais jeito? E quando você não conseguir mais? E quando você chegar no seu limite? E quando você olhar para a tua vida e você olhar e falar, eu não dou conta mais. É o que acontece com muitas pessoas. Elas acabam tirando a própria vida. Porque elas chegam num limite de desespero tal. Elas depositaram tanta confiança nelas mesmas, tanta fé. Quando ela falhou, quando ela fraquejou, quando ela viu que não dava mais jeito, ela ficou desesperada e decidiu dar cabo da sua própria vida. Quantas pessoas não depositam a sua fé nas riquezas, no dinheiro e naquilo que o dinheiro pode proporcionar como segurança? E aí quando a pessoa tem bastante dinheiro, ela está feliz, ela está em paz, ela está segura. Só que aí, irmãos, quando os problemas financeiros vêm, quando a pessoa perde o emprego, que era o emprego dos sonhos, quando ela começa a dever para todo mundo, quando ela já não tem conta mais de como pagar e como resolver aquele problema, sabe o que vem? Vem o desespero. Por quê? Porque a sua confiança estava nas riquezas. A minha pergunta para você é: onde você tem depositado a sua fé? Em quem você tem confiado? Em você mesmo? Nos homens? Você tem confiado no dinheiro e o que ele pode proporcionar? Talvez a sua confiança esteja depositada hoje, nesse exato momento, naquilo que você pode ter e conquistar e fazer. Você vai sofrer e vai se decepcionar. Porque o seu limite chega. O dinheiro não é o suficiente para garantir. A sua inteligência não é suficiente. O seu chefe não vai ser o suficiente. A ciência não vai ser o suficiente. E aí você vai entrar em desespero. A nossa confiança precisa estar na pessoa certa. A nossa confiança precisa estar em Deus. Precisa estar em Jesus, sabe por quê? Porque Ele não muda e nele não há sombra de variação. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O nome dele é Deus fiel. Ele é fiel e Ele não falha. Ele não falha. A nossa confiança precisa estar firmada na rocha, porque aí não seremos abalados. Lá em Marcos 9, 23, quando um homem tinha um filho louco, lunático, ele apresentou aos discípulos e ninguém pôde expulsar. E aí depois aquele homem chegou até Jesus e disse: Jesus, será que o Senhor pode curar o meu filho? Jesus disse: se podes, Marcos 9, 23, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Se fosse hoje aquele lunático, muitos diriam: não, quando a pessoa tem problema assim, não tem cura, não tem jeito. A ciência já confirma que depressão existe, ansiedade existe. Irmãos, eu vou dizer para você, não importa se é espírito, se é loucura, não importa se é diagnóstico de esclerose ou o que for, se é diagnóstico de
de problema mental, se é depressão, se é ansiedade, para mim não importa, porque o Deus que eu sirvo cura qualquer uma dessas coisas. O Deus que eu sirvo, Ele ressuscita mortos. E a minha fé está nele, e não no que a ciência diz. A nossa fé precisa estar firmada em Jesus. Se é possível, tudo é possível para aquele que crê. Diga para o irmão do seu lado, tudo é possível se você crê. Pastor, mas como assim tudo? Sabe o que significa a palavra tudo no original? Você não vai acreditar. Tudo. Tudo significa tudo mesmo. Tudo é possível para aquele que crê. Qualquer coisa é possível para aquele que crê no nome de Jesus. Porque não é você, é Ele que é o Deus do impossível. Ele é o Deus que faz maravilhas. Mas nós perdemos essa confiança. Nós perdemos essa convicção. Nós passamos a ser crentes racionais, que confiam no psicólogo, no psiquiatra, no médico. Só que quando eles não conseguirem, o que vai ser de você? Ah, pastor, o senhor está dizendo que não tem que ir no psicólogo e nem no psiquiatra? Irmão, eu vou dizer para você, se Jesus não der jeito em você, ninguém dá jeito. Pega essa aí, leva para casa. Se Jesus não der jeito em você, eu acredito que tem gente que passa no psiquiatra, psicólogo, mas é porque ele não está dando conta de crer em Jesus. Porque se você crê em Jesus, Ele vai tirar a depressão, vai tirar a ansiedade, Ele vai tirar qualquer coisa que estiver te atormentando. O Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Ele me dá paz no meio da guerra. Ele me faz andar altaneiramente, diz a Bíblia. Ainda que tudo nesse mundo se abala, os que confiam no Senhor não se abalarão. A nossa confiança tem que estar no Senhor. Mas por que nós precisamos de auxílio? Porque nós não conseguimos mais crer nele. Nós perdemos a fé. Perdemos a fé sobrenatural. Irmãos, eu já vi morto ressuscitar na minha frente. O que médico vai poder dizer contra isso? Ele não tem como explicar isso. Sabe por quê? Porque eles não sabem como que a vida entra e como ela sai de dentro do corpo humano. Mas nós sabemos que o nosso Deus é o autor da vida. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim e está vivo jamais morrerá. Aleluia. Oh, irmãos, Jesus continua fazendo o impossível. Ele continua curando, libertando, transformando. Ele ainda cura de câncer, Ele ainda cura de enfermidades no estômago, Ele ainda cura de espírito de loucura, Ele ainda cura de doenças na coluna, Ele ainda faz perna crescer, Ele ainda levanta mortos, Ele é o Deus dos milagres. Irmãos, nosso Deus é brabo, irmãos. Nosso Deus não é pouca coisa não. O nosso Deus é tremendo. Ele abre porta e ninguém pode fechar. Ele faz a coisa acontecer. A grande questão não é se Deus é Deus. A questão é se a gente crê nele. Se a gente consegue confiar nele. E não sermos abalados. Não sermos confundidos. Confiar e confiar e confiar. O justo viverá pela fé. Amém? Mateus 19, 26 diz, Jesus fitando neles o olhar disse, isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Para Deus tudo é possível. Pega essa revelação aqui. Eu estou abrindo a Bíblia para você, amém? Tem coisas que é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Você não entendeu. Quando você diz que você enfrenta uma situação que é impossível, é verdade. Porque é impossível para você. Mas para Deus não existe impossível. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que faz o impossível acontecer. Se Ele falar que Ele vai te prosperar, Ele vai te prosperar.
Se Ele falar que Ele vai te curar, Ele vai te curar. E se você crê nisso, você vai viver o sobrenatural. Nós precisamos entender que para Deus nada é impossível. Essa é a fé que eu e você precisamos ter. Posso ouvir um aleluia? Olha para o irmão do seu lado e pergunta para ele: você crê nisso, irmão? Então nós precisamos de uma fé ativa. Precisamos ter uma fé ativa. Fé não combina com vitimismo. Aliás, fé, o oposto de fé é vitimismo. Tem gente que acha que se ele chorar bastante, ele vai chamar a atenção de Deus. Não, não adianta. Tem gente que se fizer de vítima. Mas eu sou ruim mesmo. Eu não presto mesmo. Eu acho que Deus desistiu de mim. Você acha que isso vai chamar a atenção de Deus? Deus não se importa com isso, porque isso é falta de fé. Porque a fé ela não é passiva, ela é ativa. A fé ela não se vitimiza. A fé ela é ousada. A fé ela faz com que você declare o que você acredita e age em conformidade com aquilo que você acredita. Você não fica se lamentando. Você não fica chorando. Não, você provoca o milagre. Lembra que eu disse aqui, irmãos, que milagres não acontecem. Milagres são provocados. Então provoque o seu milagre. Ande por fé. Posso ouvir um amém aí? Então se a sua fé está baseada no mundo, na ciência, na força do seu braço em você mesmo, você nunca espere sobrenatural. Não espere milagres. Não espere coisas extraordinárias. Espere milagres quando você agir por fé. Aí você se prepare, que milagres vão começar a acontecer. Então levante sua mão e diga: eu vou viver por fé. E eu vou ver milagres acontecendo em nome de Jesus. Sabe qual que é a vitória que vence o mundo, diz a Bíblia? A nossa vitória que vence o mundo é a nossa fé. 1 João 5, versículo 4 e 5 diz: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Quem é o que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então a nossa vitória contra este mundo é a nossa fé nele. Você não viu Jesus. Você não tocou Jesus. Você não foi que nem Tomé, que duvidou que ele ressuscitou. E quando Jesus apareceu, Jesus olhou para ele e falou: Tomé, olha aqui os buracos nas minhas mãos. Olha aqui o furo na minha costela. Toque, pode encostar. Você imaginou que Jesus estava ressuscitado com as feridas que ele foi morto? Isso é muito sobrenatural. É muita vida operando, é muito sobrenatural de Deus. Não tem explicação. O que o matou agora já não tinha mais influência. Mas sabe por quê? Poucas pessoas entenderam o mistério. Jesus não foi morto. Ele se deixou matar. Pega isso aqui, ó. Ele disse: eu tenho o poder de dar a minha vida e tomá-la novamente. Então, na verdade, eu sou um sacrifício. Eu sou um sacrifício voluntário para a justiça de Deus. Eu vou me sacrificar como um cordeiro de Deus e vou ser imolado, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Aí Jesus ressuscitou e naquele corpo ferido se apresentou aos discípulos, falou para Tomé: toque em mim, mas não duvida, seja crente. Aí ele disse: mas mais bem-aventurado é aquele que não viu e creu. Nós somos aqueles que não vimos, mas nós cremos que ele ressuscitou. Nós cremos, e essa é a vitória que vence o mundo. A vitória que vence o mundo é a nossa fé naquele que morreu, mas também ressuscitou e está vivo, e nós sabemos que ele voltará um dia para nos buscar. Essa é a nossa vitória. Você pode dar um glória a Deus, você pode dar um aleluia. Aleluia, aleluia. Então nós não somos religiosos,
Porque a religiosidade, ela fecha o mover de Deus. Jesus dizia para os religiosos que eles fechavam a entrada do reino dos céus para as pessoas. Eles não entravam e não deixavam as pessoas entrarem. Porque a entrada do reino de Deus é a fé em Jesus. Então eles impediam que as pessoas crescem no Senhor. O espírito de religião ainda está operando no mundo, irmãos. E tem muita gente que acha que está salvo, mas não está salvo ainda. Sabe por quê? Porque ele não crê ainda que Jesus ressuscitou. Ele não acredita. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé. A fé de que Jesus é o Filho de Deus. Entende? Então você precisa tomar muito cuidado com o espírito da religiosidade. Porque a religiosidade vai tentar colocar Deus numa caixinha. E fazer com que Deus seja do jeito que você pensa. E Deus não é do jeito que você pensa. Porque a sua mente, por mais brilhante que seja, vai ser muito pequenininha para compreender a grandeza do Todo-Poderoso. Ele é muito poderoso. Eu acho que se eu cuspisse aqui nessa água, ó, e jogasse aqui no seu olho, alguém ia falar assim: nossa, que nojento. Para Deus curar, precisava fazer isso? Só que Jesus cuspiu no chão e fez lodo com lama e colocou nos olhos de um cego para ele voltar a enxergar. Alguém diz assim: mas você não é o Filho de Deus? Você precisa disso? Você não podia ter só liberado uma palavra? E Jesus ele inclusive já curou outros cegos, dizendo: eu quero que você veja, pode ver. E o cara voltou a enxergar. Mas outro, ele decidiu fazer lama com cuspe e colocar nos olhos dele. Ai, pastor, mas isso é nojento. Meu irmão, nós não somos crentes racionais. Nós andamos debaixo do mover de Deus. O reino de Deus é mistério, é poder. Amém? Se Deus quer fazer algo, Ele vai fazer. Se Ele quiser declarar uma palavra, Ele vai declarar. Se Ele quiser fazer uma coisa inusitada, Ele vai fazer. Uma vez eu fui expulsar um demônio de uma mulher, e Deus mandou pegar na garganta dela e falar: serpente, eu te pego na minha mão. E na hora que eu fiz assim, a mulher ficou sã. Aí o Senhor falou: agora abre a porta e joga para fora. Abrir a porta? Mas demônio é espírito. Não precisa abrir a porta. Mas irmãos, eu sou obediente ao Espírito Santo. E eu fui lá, abri a porta e joguei o demônio para fora. E aquela mulher ficou sã, e está sã até o dia de hoje. Sabe por quê, irmãos? Porque o reino de Deus é mistério, ele é poder. Nós estamos debaixo do poder, e eu creio. E porque eu creio, eu vivo milagres. Você vai viver milagres na tua família, na tua vida, na tua história. Você vai ser chamado de homem de fé, mulher de fé. E essa fé vai atrair o sobrenatural. Pega essa mão de profeta sua, põe no ombro do seu irmão e fala: recebe aí em nome de Jesus. O Senhor vai te dar muita fé em nome de Jesus. Aleluia. Você precisa parar de ficar ouvindo as historinhas de carochinha aí fora. Você precisa se encher do Espírito Santo. Você precisa se encher da palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, conforme eu ouço Deus falando comigo por meio da palavra, isso vai gerando fé no meu espírito. Quando eu leio o Evangelho, quando a palavra de Deus eu vou lendo, vou meditando, eu vou ouvindo, aquilo vai gerando fé dentro de mim. Porque isso aqui não é um livro comum, irmãos. Isso daqui não é um livro qualquer. Este é o Evangelho da salvação. Essa é a palavra de Deus. É a palavra do Deus vivo. Esta palavra tem o poder de salvar, tem o poder de curar, de fazer milagres. Jesus disse: a minha palavra, a palavra que vos tenho pregado, ela é espírito e ela é vida. Então aqui não é historinha para te empolgar, não. É o poder de Deus. Você quer fé, você precisa se encher da palavra de Deus. Você quer fé, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Olha para o irmão do seu lado e diga: você precisa ser cheio do Espírito Santo. Posso ouvir um glória a Deus? Ô irmão, não tem como você ter fé se você não andar com o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que aviva o nosso espírito. É o Espírito Santo que pega as letras mortas, escritas em preto aqui nesse livro, e faz com que ela ganhe vida dentro de mim, e ela ecloda em sobrenatural por onde a gente andar.
É o Espírito Santo que transforma essa palavra em palavra rema, em palavra que cura, que liberta, que transforma, que faz milagres. Nós precisamos da pessoa do Espírito Santo. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito Santo de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porque o que era impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo. Versículo 5, porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, e os que se inclinam para o Espírito Santo, cogitam das coisas do Espírito Santo, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o pendor do Espírito é vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, porque não está sujeito à lei de Deus, e nem pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. E se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos, esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do Espírito Santo que está morando em vocês. Aleluia! É o Espírito Santo que nos vivifica, é Ele quem aviva o nosso espírito, é Ele quem revela Jesus dentro de nós, é Ele quem nos dá poder e autoridade. Sem o Espírito Santo não tem como você ter fé. Sem o Espírito Santo você não consegue ter fé, porque você vai ser um crente carnal, você vai andar pelos seus sentidos, você vai andar pelas suas vontades, você vai andar pelo medo. O medo vai te controlar. A Bíblia diz que nós não recebemos o espírito de temor, o espírito de medo. Nós recebemos o espírito do Abba. O Abba, o nosso papai. O espírito dele é espírito de fé, é espírito de ousadia, de poder e de moderação. Nós não andamos de acordo com as circunstâncias deste mundo, porque nós estamos neste mundo, mas o nosso espírito está conectado com o céu, e nós andamos pelo sobrenatural de Deus. Se você não tiver comunhão com o Espírito Santo, você vai ser carnal, você vai ser motivo, almático, medroso, medrosa, assustado. Deus vai falar coisas para você, e você não vai ter coragem de fazer o que Deus mandou. Você não vai ter ousadia, você vai se tornar presa dos homens, você vai ser fraco, vai ser fraca, mas Deus está levantando nesta igreja homens e mulheres de fé, homens e mulheres cheios da palavra, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que vão viver o sobrenatural em nome de Jesus. E enquanto eu falo com você, eu sinto o poder de Deus emanando neste lugar, eu sinto o poder deste evangelho enchendo este ambiente. Deus está levantando homens e mulheres aqui, que fluem no sobrenatural, que não são paralisados pela carne e nem pelos demônios. Deus está levantando homens e mulheres poderosos aqui. Não tenha medo, irmãos. Desculpe me exaltar e gritar na sua cabeça aí, mas eu sinto isso no meu espírito com tanta convicção. Eu quero que esse espírito de fé entre dentro de você e te faça ver o invisível, e te faça fluir em comunhão com Deus de verdade, não aquele negócio de crente, não, negócio de discípulo mesmo, filho de Deus, que anda de verdade com Deus. Oh, irmãos,
Deus está levantando aqui homens e mulheres que são verdadeiros, verdadeiros, não imitação, não uma réplica, mas genuínos filhos de Deus, homens e mulheres genuínos, autênticos na palavra, autênticos no Espírito Santo. Deus quer que você tenha uma fé verdadeira, e essa fé verdadeira está ligada ao seu nível de relacionamento com a pessoa do Espírito Santo. Você não vai acreditar que aleijados andam se você usar o raciocínio lógico. Você não vai acreditar que um tumor pode desaparecer de dentro de uma pessoa se você andar no raciocínio lógico. Você não vai acreditar que Deus pode restaurar toda a tua família se você andar no raciocínio lógico, naquilo que você vê, porque o justo não anda por aquilo que ele vê, ele anda por aquilo que ele crê. E só o Espírito Santo pode gerar essa fé. Só Ele pode aumentar a sua fé de tal maneira que você não acredita no que você está vendo, mas você acredita no invisível. Só o Espírito Santo, só um relacionamento íntimo com Ele pode construir em você um verdadeiro homem de Deus que anda e vive pela fé. O mundo, ele é um sistema. Quando a Bíblia diz a fé que vence o mundo, a palavra mundo ali se refere não ao planeta Terra e nem às pessoas que aqui estão. O mundo que a Bíblia se refere ali, não me lembro agora ao certo qual é a palavra, mas é a palavra que se refere ao sistema de como são as leis naturais que regem esse planeta. A fé em Jesus te faz vencer o sistema de como funciona nesse mundo. Por isso que quando uma pessoa morre não tem mais chance para ele. Mas quando Jesus entra em cena, a morte se transforma em vida. Por isso que quando uma pessoa não anda porque ela tem um problema na coluna e ela ficou paralítica, e quando faz o raio-x informa onde está a lesão e que impossibilita aquela pessoa de andar, ou seja, de acordo com as leis e as normas deste planeta, aquela pessoa não tem como andar. Só que existe uma lei superior, que é a lei que vem de Cristo. Essa lei tem o poder de alterar o sistema do mundo como as coisas são. E é por isso que um aleijado pode andar por meio da fé em Jesus. Deus quer te chamar para você ser um homem de fé que anda debaixo desse sistema e não do sistema deste mundo. Só o Espírito Santo pode gerar isso na gente. Só a palavra de Deus pode gerar isso na gente. E eu quero declarar que Deus vai levantar pessoas aqui. Nós somos uma igreja do sobrenatural. Nós somos a igreja que crê no evangelho de poder, que serve o Deus do impossível. E nós vamos pregar, irmão, enquanto eu for pastor, eu vou pregar esse evangelho. Enquanto eu estiver vivo nesse planeta, é isso que eu vou pregar. Se alguém me disser, você crê em milagres? Eu vou dizer, eu creio em milagres, eu creio em maravilhas, eu creio em prodígios, eu creio em mortos ressuscitando, eu creio que o impossível pode se tornar possível quando Jesus entra na cena. Então deixa eu dizer algo para você. Deus quer levantar você aqui como um homem, uma mulher de fé, que anda debaixo do evangelho de poder, o evangelho que Paulo pregou, pela fé no nome de Jesus, para que milagres comecem a acontecer, onde quer que nós estivermos, onde quer que nós nos reunirmos. Você vai começar a orar, e as pessoas vão sentir que um poder que elas não conheciam está emanando de você, uma virtude, uma unção, uma autoridade que elas não sabem por quê, mas elas vão sentir no corpo delas e elas vão ficar curadas, elas vão sentir na vida delas e elas vão ficar tocadas pelo Senhor, por causa do evangelho que nós cremos, por meio da fé em Jesus. Fique de pé aí onde você está. Feche os olhos por um instante. Feche os seus olhos, coloque sua mão no coração. Enquanto você está com seus olhos fechados, não converse agora, por favor. Porque o Espírito Santo está andando aqui no meio da igreja. Alguém entre nós aqui
que você quer entregar a sua vida para Jesus. Você crê que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é o Senhor. Você crê que Ele morreu e Ele ressuscitou, mas você nunca confessou Jesus como o seu Senhor. Só levante sua mão para o alto, eu vou orar por você. Há alguém aqui que quer colocar a sua vida, depois de ouvir essa palavra, você crê que Deus falou com você, e você quer viver isso, você quer que Deus entre na tua vida. Levante sua mão bem alto, se você nunca entregou Jesus como seu Senhor, eu vou orar por você. Há alguém entre nós nessa condição? Lá atrás? Amém, glória a Deus. Eu não consigo te ver direito, fique com a mão levantada. Alguém ore ali com ele. Há alguém aqui entre nós que você já entregou sua vida para Jesus, mas por alguma razão você se afastou dos caminhos do Senhor, e você deseja retomar a sua posição com Deus. Só fique com a sua mão levantada. Amém. Ore por ele aqui. Tiago, ora por ele ali em nome de Jesus. Há mais alguém aqui que você se afastou, você deixou o mundo entrar, você se entristeceu com a igreja, você se afastou, mas você sabe que o seu lugar é na presença de Jesus. Só levante sua mão e eu vou orar por você. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós oramos por esses irmãos. Nós declaramos que eles se firmarão na tua presença. Eles não serão pessoas que manquejam, mas eles firmarão os pés na rocha que é Jesus. Tudo aquilo que está tentando competir na mente e no coração deles, que cai por terra hoje. O amor pelo mundo, a atração pelo mundo seja quebrada hoje, em nome de Jesus. E que o Espírito Santo se torne o melhor amigo deles. Que eles possam ter uma comunhão profunda e genuína com o Senhor. Espírito Santo, faz isso com eles, em nome de Jesus. Você vai orar agora, queridos. Você vai quebrar da sua vida todo bloqueio, toda dúvida, toda incredulidade. Você vai quebrar toda confiança que você tinha nos homens, em você mesmo, toda a confiança que você tinha na ciência, no dinheiro, e você vai declarar agora: Senhor, eu quero ser um homem, uma mulher de fé, que confia no Senhor Jesus. Eu quero viver o evangelho de poder. Eu quero ser o crente do evangelho que faz milagres, do evangelho de curas, de milagres, de poder de Deus, de manifestação de Deus, porque o Senhor está vivo. Eu quero viver um evangelho vivo. Eu vou ser um homem, uma mulher de fé. Ore aí onde você está agora. Eu quero que você ore de verdade. Peça isso para Deus. Isso aqui pode mudar o ano da sua vida. Esse ano pode ser totalmente diferente a partir dessa oração que você vai fazer. Quanto mais sincero, quanto mais sincera você for diante de Deus, maiores são as chances de esse ano mudar completamente a partir de agora. Fale para Deus: Senhor, me ensina a ser um homem de fé. Me ensina a ser uma mulher que confia no Senhor, que crê de forma sobrenatural.